Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. No programa de hoje, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com a nutricionista Elisângela Napoli sobre o tema do programa anterior, sobre alimentação saudável ou sobre as pessoas que se alimentam de uma forma compulsiva. Como ficaram muitas perguntas em aberto, eu vou aproveitar esse bloco para passar para a nutricionista Elisângela essas perguntas. Ainda no programa de hoje, você vai ter uma consulta gratuita aqui com o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé, onde nós abrimos nas redes sociais para perguntas hoje à tarde. E não sei se em 3 blocos vamos conseguir passar todas as perguntas, mas nós vamos tentar. Antes de entrevistar o cirurgião plástico, eu quero agradecer mais uma vez a Janice Jansen pelas essas flores lindas. Que linda, né, Elisângela? Olha, a Janice faz um trabalho de personal flor. É assim que chama? Tá correto? Será? Acho que é, né? Deve ter um nome mais sofisticado para isso, onde ela decora a sua casa ou o seu escritório, sempre com flores lindas, com arranjos diferentes. E eu amei esse, Janice. Obrigada pelo seu carinho. Tenha certeza que você está ajudando a embelezar aqui o nosso estúdio, tá bom? Elisângela, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Obrigada, boa noite. Desculpe trazê-la de novo, mas você sabe que ficou muitas perguntas em aberto, né? No programa da semana anterior, nós falamos muito sobre depressão e das pessoas que acabam se alimentando muito mal por causa da depressão. Mas hoje eu quero fugir um pouquinho, não falar só de depressão, mas falar um pouquinho sobre as pessoas que se alimentam de uma maneira compulsiva, tá bom? E a primeira pergunta que fizeram para a gente, e ficou em aberto no programa anterior, foi exatamente isso. Como é que eu sei se eu estou comendo compulsivamente? Eu acredito que seja assim. Quando você percebe que você está passando, já saciei a minha vontade, ou então eu já não tenho mais fome, né? Eu já estou comendo além do que eu necessito, além do que eu preciso, além do que é necessário, eu acho que já pode se tornar um início de compulsão, né? Tá. Na verdade, para se determinar o que é bem compulsão alimentar, é necessário sempre a ajuda de um profissional, né? Como um psicólogo, para dar esse diagnóstico. Certo. Mas eu creio que quando passou da necessidade, que você se sentiu saciado, mas você mesmo assim continua comendo sem parar, já pode ser um quadro compulsivo. Tá. Tem pessoas que não conseguem, pelo menos assim, pelo que eu vi aqui das perguntas que vieram, que embora se alimentem muito bem e comam muito, estão sempre sentindo fome. Por que isso? É fome mesmo ou é a famosa gula ou essa compulsão para comer mais e mais e mais? Eu creio que é gula, né? É compulsão, é a necessidade de. Às vezes, nem sempre é fome, é a necessidade de estar mastigando. A ansiedade leva muito a isso, né? Tá. A pessoa precisa mastigar. Então, se ela mastigasse alguns talos de cenoura durante o dia, tudo bem, né? Ela terminaria com a vontade que ela tem, com essa ansiedade de estar mastigando alguma coisa. Certo. Estaria se sentindo saciada por outro lado e não engordaria. Mas geralmente o que se belisca? Se beliscam outras coisas. Os carboidratos refinados, né? Os doces. Então, eu acredito que isso já seja um quadro de compulsão alimentar. Eu preciso estar mastigando o dia todo, eu preciso estar comendo o tempo todo. E o que leva a isso, muitas vezes, é a ansiedade. Tá. Então, de repente, tratando a ansiedade, a pessoa começa a se alimentar melhor. Se alimenta melhor e diminui essa necessidade que ela tem de estar toda hora beliscando, né? Tá. Desculpe, eu te interrompi. É mais comum aparecer essa compulsão alimentar em mulheres, em homens? Ou hoje em dia é meio igual? Eu costumo ver na prática clínica, né, os dois lados. É ainda um pouco mais frequente em mulheres, né? As mulheres ainda são um pouco mais ansiosas do que os homens. Mas a gente já começa a ver em homens e a gente começa a ver muito também em crianças. Tá. E aí é o perigo da obesidade mais tarde. Na obesidade infantil, inclusive, né? Que hoje em dia a gente já vê muitas crianças caminhando para esse quadro. Né? E em que momento os pais ou os tutores que estão assistindo agora devem observar isso, que a criança está se alimentando errado ou está se alimentando muito? Quando ela começa a engordar, que é o primeiro sinal, né? Não só a criança, o adulto também. E quando a criança começa a engordar, quando ela começa ficando muito tempo na frente da televisão e sempre com comida junto com ela. Esse hábito pode levar a alguns déficits de atenção escolar,
Então também é importante. Ou então se a criança não brinca, não se movimenta, está sempre, né, nesse quadro de comendo, vendo televisão. Parada. São situações que a gente deve avaliar, né? E prestar atenção no que a criança come também. Tá, esse é o problema, né? Porque é muito mais fácil para os pais e para as crianças também comerem salgadinhos, bolachas, etc., do que uma salada de fruta e... né, na nossa prática, eu já vi crianças comendo super bem. Saladas, legumes, frutas, porém em excesso. Né? Já aconteceu isso também, né? É mais raro, mas acontece. Então, é um quadro de gula, de compulsão, de ansiedade, que mesmo que a criança se alimente com alimentos saudáveis, ela ainda come muito. Também é uma coisa que a gente deve prestar atenção. Tá. Né? Também tem que atender a quantidade. Também tem que atender a quantidade, porque muitas vezes a gente presta atenção no que ela está comendo. E, né, e esse exemplo, não na quantidade. Esse exemplo mostra a quantidade. Ela comia de tudo, porém ela comia muito de tudo. Então também é um quadro compulsivo, né, um quadro de ansiedade que leva a criança a comer mais do que o normal. E qual que é a consequência disso? Começar ao sobrepeso infantil. Entendi. E é mais fácil ou é mais difícil controlar com criança? Eu acho que é mais fácil, porque na verdade é um trabalho multidisciplinar, né? Que envolve outros profissionais. E na verdade a gente não trabalha só a criança, a gente trabalha com os pais. O âmbito familiar, trabalha a família. Né? Porque as crianças copiam um pouco o que os pais fazem, né? Copiam o que os pais fazem, comem o que a mãe coloca na mesa e a mãe ainda tem bastante autonomia, autoridade sobre a criança. Certo. Né? A mãe do adulto não manda no adulto. Né? Agora então, a criança... exatamente. Você pode sugerir alimentos saudáveis para o filho, né? Exatamente. Porque, você me corrija se eu estiver errada, mas criança não sabe ainda o que gosta e o que não gosta, né? Ele tem que saborear, tem que experimentar. Nos primeiros anos de vida, sim. Né? Por isso a introdução alimentar infantil é tão importante. Fazer essa introdução correta. Não ter a ansiedade de que a criança experimente tudo. Não, ela não precisa. Porque o que a criança come até os 2 anos de idade determina os gostos e as preferências dela futuros. Mesmo que ela venha comer os doces, o sorvete, enfim, essas guloseimas todas, se ela teve uma introdução alimentar adequada e isso perpetuou, ela não vai ter preferências, teoricamente, por essas coisas. Ela vai se alimentar de forma normal. Então, os primeiros anos são muito importantes, né? E principalmente essa primeira fase, essa primeira infância, até os 2 anos de idade. Tá. Eu me lembro que, quando meus filhos eram pequenos, eu associava muito os alimentos saudáveis com desenho animado. Por exemplo, eu falava para o Greg para ele comer espinafre porque era a vitamina do Popeye. E dava certo, ele adorava espinafre. Para a Vitória, ela tinha que comer muita melancia, que a Magali adorava melancia. E era uma tática que deu certo por muito tempo. Então, dava certo, pode ser. Pode, é uma tática, né? Pode ser sim, dá certo ainda. Como, por exemplo, hoje a gente tem o Hulk, né? O incrível Hulk. Então, você precisa comer bastante, comer espinafre para ficar igual, forte, igual... Não sei o ponto de vista psicológico dos psicólogos, mas eu já usei também essa técnica, e a gente usa. Tem coisas que a gente usa. Outra coisa que a gente usa bastante com criança é o quadro das carinhas felizes, né? Das metas. Funciona também. Dá certo. Funciona. Que legal. Bom, vamos lá, deixa eu fazer as perguntas aqui, senão eu não termino as perguntas que vieram no programa anterior. De que forma uma família pode ajudar no tratamento de alguém que está em dieta? Nesse momento, a família tem que se conscientizar de que se eu tenho um membro em tratamento, a família toda tem que fazer uma readequação de hábito alimentar. Não é porque eu sou magro que eu posso comer um monte de porcaria. Ou não é porque eu estou em sobrepeso que eu nunca mais posso comer um pedaço de pizza. Né? É necessário uma interação familiar, uma reorganização, uma reeducação, mas da família toda. É como se fosse uma família, vamos fugir um pouco, né, do assunto, como se fosse uma família, os pais com 2 filhos, e descobrem que um deles é celíaco. Então, só a criança celíaca vai se alimentar dos alimentos sem glúten, e o resto da família em casa pode comer. Psicologicamente, eu creio que isso deva ficar muito complicado para essa criança celíaca. Todos devem aderir
ao plano alimentar dessa criança para que funcione. Claro que no caso de emagrecimento, né, ou de algum tratamento assim, podem ser feitas algumas concessões, mas o hábito tem que mudar da família toda. Né? Porque, até para facilitar para quem está fazendo a dieta. Exatamente. E não só com criança, com adulto também, né? Se você e seu esposo, você querendo emagrecer e seu esposo não precisa emagrecer, despreocupado. Quer dizer, a vontade, né, é muito mais forte do que a meta que você tem. Então, eu não acredito em mudanças, em tratamento sozinho. Eu acho que a gente precisa, sim, da ajuda de todos os familiares, né? Tá. E quando se fala em emagrecimento, na verdade, é uma reeducação alimentar. E aí todos saem ganhando. Claro. Né? Você reintroduz novos hábitos, reintroduz novos alimentos, novos gostos, novos sabores. Todos acabam sendo beneficiados, talvez em prol de um, né? Claro, mesmo porque cortar o glúten, acho que faz bem para todo mundo, né? Na verdade, cortar o glúten, né, diminuir o glúten, tem algumas pessoas que precisam realmente da restrição. E tem outras que não precisam de tanta radicalidade, mas precisa ser diminuído. Porque, na verdade, o que é o glúten, né? O glúten é o que sobra da farinha branca, é a proteína que tem. Então, muitas vezes as pessoas, hoje em dia o que acontece? As pessoas não almoçam direito, não jantam direito. Jantar já é um hábito, já não se janta mais, porque as pessoas têm essa concepção de que jantar engorda, né? Na verdade, somente aquele pão no final da tarde que pode levar um sobrepeso ou uma deficiência de nutrientes que vai acarretar numa série de desequilíbrios. O jantar, né, um arroz integral, uma salada, um omelete, uma carne magra, isso não engorda, e pelo contrário, você tem um aporte maior de legumes e verduras, que é necessário. Né? Entendi. Então, e acelera o teu metabolismo e você acaba emagrecendo. Exatamente. E aí você tem uma demanda maior de nutrientes, evitando os desequilíbrios que acontecem hoje em dia. Né? A depressão é um desequilíbrio. Na verdade, tem uma pergunta que você fez ali que fez a seguinte observação. A falta de quais alimentos que podem levar à depressão. É um pouquinho inverso. É o excesso de quais alimentos que podem colaborar para o quadro associado da depressão. E quais são? Quais alimentos que a gente deve evitar ou não exagerar? Ou não exagerar, né? Tornar isso uma exceção e não uma regra. Os industrializados com corantes, com aditivos químicos, né? A gente tem que diminuir o código de barra na nossa mesa e trazer mais os produtos naturais, os produtos da horta, né? Da feira. O excesso de açúcar, excesso de adoçantes, como por exemplo o aspartame hoje. O aspartame está associado a várias desordens, desequilíbrios, né? Várias doenças. E o próprio glúten. O glúten está muito associado a alguns quadros e a depressão é um deles. Né? E é claro que cada caso é um caso, né? Por isso que é importante uma avaliação para que as pessoas sentem, conversem. Não dá para fazer essas dietas radicais, não dá para seguir dieta da revista, não dá para seguir a dieta que a vizinha faz, porque cada organismo é único. Olha, eu quero te agradecer. Eu sei que muitas pessoas hoje vão ficar com dúvidas ainda, nós nem abrimos para perguntas porque não teríamos tempo, mas a gente pode passar um telefone se alguém tiver alguma dúvida ou mesmo quiser aprender a fazer uma reeducação alimentar? Com certeza, pode ser. Que número que é? O meu celular, 9127-9273, com prefixo 42, né? E o 3025-1471, que é o espaço onde eu atendo. Tá, 3025-1471, tá aí no seu vídeo. Lisângela, foi um prazer te receber de novo, viu? Obrigada. Muito obrigada. E eu espero que você de casa tenha aí solucionado as dúvidas que ficaram em aberto do programa anterior. E se você ficou com alguma questão em aberto, liga, marca um horário e conversa com a Lisângela, tá bom? A gente vai para o intervalo para ver os recados dos parceiros aqui da ETV. E a partir do próximo bloco eu começo a conversar com o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Mas antes das cirurgias, nós vamos falar sobre procedimentos de rejuvenescimento, que tem que ser feito com cirurgião plástico, sabia? 2 minutos, a gente já volta. Deixei as perguntas lá. Estamos retornando e eu aqui ao vivo esqueci minhas perguntas. Todas as perguntas que eu peguei para você, Dr. Marcos, você alcança para mim, por favor? Eita. Antes de receber aqui o Dr. Marcos Tomé,
mesmo com muita dieta, com muito exercício, com muita malhação, algumas gordurinhas persistem em lugares indesejáveis. Ou mesmo antes disso tudo, o tempo é cruel e o relógio não para, minha amiga. E com isso, a gravidade ajuda e a gente começa a envelhecer. Faz parte da vida, é muito bom, mas se você puder retardar esse envelhecimento com alguns procedimentos bem feitos por especialistas, isso vai ajudar muito na sua autoestima. E hoje, para falar sobre procedimentos de rejuvenescimento e sobre cirurgia plástica, é que eu recebo o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui. Sempre é bom. É bom, né? Adoro. E, como diz uma amiga minha, esse programa é muito especial porque as pessoas têm a oportunidade em casa de ter uma consulta gratuita com um especialista. Muito legal, né? A gente esclarece as dúvidas. Claro, eu estando aqui, o que eu puder ajudar e responder, vou ficar muito feliz. Antes da gente começar, Michele, eu posso chamar um vídeo de um filme? Tem um filme muito engraçado, muito antigo, não sei se você já viu. Vamos lá. Que é O Amor é Cego. Já Não. ouviu falar desse filme? Não. Por que eu achei muito interessante a gente passar hoje o trailer desse filme, antes de falar sobre cirurgia plástica, sobre rejuvenescimento, etc. Porque muitas vezes as pessoas procuram rejuvenescer por causa de outras e não por causa delas mesmas. Olha, interessante Não isso. tem isso? E é verdade. Então, nesse filme, é uma história muito engraçada, é um filme muito antigo, até agradeço a VIP Video Shop que me emprestou, porque ele se apaixona por uma mulher que é obesa. Eu já vi esse filme. Isso, ela está extremamente acima do peso, mas ele vê ela como uma Miss. Se eu não me engano, o filme é com a Gwyneth Paltrow e o Blackjack. Acho que é isso. E assim, ele vê ela como uma princesa, você quer ver? Já vai aparecer a cena ali. E por que eu achei muito interessante a gente passar isso? Porque você é testemunha isso, Marcos, que hoje com essa neurose em busca do emagrecimento, em busca da beleza, algumas mulheres acabam até se flagelando, né? Acabam se machucando ou mesmo ficam pensando no que os outros estão pensando delas e não como elas se gostam e se aceitam. E isso é muito importante, porque durante a consulta eu sempre digo, você está fazendo a cirurgia plástica em primeiro lugar para você. Certo? Ótimo. E depois disso que você tem que pensar em agradar os outros. Porque muitas mulheres falam assim, mas o meu marido não vai gostar, mas a minha filha, o meu filho vão achar ruim. Não, primeira coisa, você tem que se gostar. Exatamente. E daí depois, claro, agradar um conjunto. Mas assim, em primeiro lugar é assim. Só para falar, eu acho que eu falei Blackjack, mas não é Blackjack, é o jogo, ele é Jack Black. Eu não trouxe o óculos, eu não vou nem enxergar o nome dos atores aí. Mas é assim, eu achei bem interessante porque é um filme muito antigo e que mostra isso. Isso assim mesmo. É como ele vê, como ele enxerga, é o tamanho da calcinha, que exagero. Não, mas é muito bom esse filme. E na verdade ela é uma pessoa que está extremamente acima do peso. Então assim, é claro que a gente sabe e não adianta ser... Obrigada. Mas é isso, viu, Fábio? Tá certo os atores? Gwyneth Paltrow e Jack Black. Tá, viu? Você acertou. Eu não lembrava o nome de jeito nenhum. Mas assim, porque é importante sim que a pessoa, e o Marcos é testemunha disso, que eu estou sempre em busca de qualidade de vida e por que não de rejuvenescer, mas sempre de uma maneira consciente, saudável. Exatamente, é isso aí. Por exemplo, igual você estava conversando com o nutricionista agora há pouco, né? A dieta faz parte do ser saudável, né? E associado a isso, claro, com o cirurgião plástico, nós temos técnicas que te ajudam a se sentir mais bela, o que também te leva a ser saudável. Claro. Né? A ideia é isso, né? Você estar bonita, você estar jovem, você ter uma boa alimentação, você ter a mente da maneira mais adequada, certa para o que você quer, pensando positivamente, com certeza você vai ter uma autoestima lá em cima. E isso leva a ser saudável. Claro. Bom, vamos lá, porque tem muitas então perguntas. Vamos lá. A primeira delas, eu acredito que é a que mais incomoda todas as mulheres, falando em rejuvenescimento. Qual que é o melhor tratamento para... O tratamento, que quando a gente fala com o cirurgião plástico, a gente já sabe que não é um tratamento cosmético. Para pé de galinha, para ruga de expressão. Olha só, veja bem, isso mudou muito. Antigamente a gente fazia muita cirurgia de face, cirurgia mesmo abrindo, tratando a musculatura com cortes. Hoje mudou bastante, então assim, o que a gente mais faz é a toxina botulínica. Tá. No Brasil a gente usa a do tipo A, né, mas ela trata bastante as rugas, é rápido, é 5 minutos
de injeçõezinhas, agulhadinhas aqui que você dá com o produto, e ele faz o relaxamento da musculatura, fazendo sumir essas rugas. Claro que em casos mais acentuados, essas rugas têm que ser tratadas de maneira cirúrgica, né? Somente com cortes. Mas normalmente hoje um bom conselho é a toxina botulínica do tipo A. Que alivia muito, né? Muito rápido e muito fácil. Até porque as pessoas gostam um pouco de informalidade aqui nesse programa. Claro. Eu estava assistindo esse final de semana o vídeo de aniversário da minha filha, da Vitória, de 15 anos. Linda, né? Ela vai fazer 21. Eu estava mais velha quando ela tinha 15 anos do que agora. Olha aí, tá vendo? Mas agora tem alguém que te cuida. É verdade. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Existe algum tratamento para aumento de lábio? Com certeza. O lábio a gente pode injetar algumas substâncias, desde a gordura do próprio corpo, como hoje o que eu tenho usado de eleição é o ácido hialurônico. Esse para mim é o produto top hoje no mercado para tratar lábio. A gente consegue contornar o lábio, aquele arco de cupido, que é aquele Vzinho bonitinho da boca, o contorno do lábio e um preenchimento aumentando ele, a gente faz com ácido hialurônico. Dura em torno mais ou menos de 1 ano e 2 meses, em média. E o legal é que ele não é definitivo, ele é temporário. Tá. Então o ideal é se fazer todo ano para que, às vezes, a pessoa, esse ano eu quero dar um tempo. Então ela para, volta ao normal e mais para frente você faz novamente. Exatamente. Mas por que algumas mulheres vão fazer esse preenchimento ou vão e ficam com aquela boca de margarida, assim, uma coisa? Aquela boca aumentada, é verdade. É muito do produto que usam. Às vezes ela faz com um médico que não é cirurgião plástico, enfim, e daí acaba que se injeta outro tipo de produto nessa área, às vezes até definitivo, levando a necrose permanente, a um estado permanente da pele, ou uma complicação muito séria que é a necrose. Mas eu aconselho a fazer o ácido hialurônico, que ele é passageiro, você faz uma vez por ano, mesmo porque você tem que ter uma revisão com o teu cirurgião plástico, que é fundamental, e isso é algo muito saudável e rápido. Resultado fica, muito top. Não fica? Tem mulheres que ficam igual, sabe a Margarida, a namorada do Pato Donald? Fica com aquele biquinho assim, né? É verdade. É mal feito, então. Mal feito, com certeza. Tá. Produto bem feito, na mão de profissional habilitado e capacitado, fica um resultado sensacional. Tá. Você tem uma frase que eu gosto muito, que sempre você fala que para a pessoa ver se o médico está... Se o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para isso, entra-se no site da sociedade, que é www.cirurgiaplástica.org.br, que é o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e lá tem um link procurar profissional. Você procura o teu médico, põe o nome dele e vê se ele é realmente cirurgião plástico. Se ele faz parte. Beleza. Exato. Existe uma idade certa para fazer essa cirurgia de rejuvenescimento? Não. Na verdade, Fábio, o que a gente tem pego no consultório, acredita, pacientes em torno de 28 a 30 anos que já têm uma flacidez de pele importante, que já tem que fazer aí esse procedimento para rejuvenescimento facial, como pacientes mais idosos aí, eu já operei pacientes com quase 80 anos que queriam dar um level up no rosto. Isso é muito legal. Né? Eu acho bárbaro isso, as pessoas que continuam se amando e continuam se gostando. Nossa, isso é formidável. Bom, existe alguma cirurgia para eliminar o queixo duplo ou a papada? Sim, essa daí é muito legal. Eu acho bem bacana esse termo. Na verdade, essa gordurinha que a gente acumula aqui embaixo do mento, que a gente fala submentoniana, a gente pode fazer uma lipoaspiração para retirar essa gordura. E em casos maiores, nós temos que associar a lipoaspiração com uma tração da região cervical. Que é nesse sentido aqui, para poder marcar mais o papo. Essa tração pode ser feita de algumas maneiras. Por região anterior, com cortinho, ou mais modernamente falando, que é a que eu adoto de rotina, fazer uma incisãozinha atrás do pescoço para poder elevar essa pele. Ah, que daí não aparece. Que daí não aparece. E, mais modernamente ainda falando, não sendo invasivo com cortes, eu utilizo a técnica de soft silhouette, que eu aprendi em Barcelona com o meu grande mestre, que é o Javier de Benito, e hoje a gente passa essa sutura no pescoço, tracionando ele nessa posição, sem corte algum, só com esse local em 15 minutos. Meu Deus, rapidíssimo. Muito rápido, o resultado definitivo. E tira a papadinha. E tira a papadinha, essa é a ideia. Legal. Bom, vamos lá. Existe cirurgia para inchaço dos olhos? E provavelmente essa pessoa que perguntou isso está falando das bolsas de gordura embaixo dos olhos. Isso, aquelas papadas que ficam, né? Isso, o nome dessa cirurgia é blefaroplastia. Ela depende normalmente de 2 incisões, uma em região superior do olho e a outra abaixo, na pálpebra inferior. Com isso, se tratam as bolsas de gordura que estão acumuladas nessas regiões dos olhos. Tira-se o excesso de bolsas de gordura, se sutura a pele e tira o excedente da mesma. Com isso, você abre o olhar da pessoa. É só importante não confundir a cirurgia de pálpebra com a cirurgia de supercílio. São duas diferentes.
A pálpebra para tratar o excesso de pele e bolsa na pálpebra. Se você tem o supercílio caído, nós temos que fazer uma cirurgia nessa região para suspender o canto da sobrancelha, que é o supercílio. Ah, não precisa mexer na pálpebra. Exato, são duas diferenças. Às vezes a gente associa as duas. E essa da bolsa embaixo pode ser feita... Pode fazer por duas maneiras. Uma incisão embaixo do olho, tratando a bolsa, ou uma técnica mais moderna, chamada de transconjuntival. Você faz o corte por dentro do olho. Você não fica com incisão externa, somente interna. Que legal, não aparece também. Não aparece incisão. Porque todo mundo quer rejuvenescer, mas ninguém quer assumir que fez cirurgia plástica, né? Isso aí. Como ser a pessoa que está acostumada a olhar para você, ver... Eu acho muito, muito engraçado isso. A pessoa vê você depois 10, 15 anos mais jovem e não vai... Né? Mas, enfim... E hoje em dia é muito comum cirurgia plástica. Eu sempre brinco com minhas pacientes, né? Elas vão usar. Doutor Marcos, como é que vai ficar o curativo? Eu falo, veja bem, se você sentar numa roda de 10 amigas tuas, todas são cirurgias plásticas. Todas sabem lá. Agora, pergunta se você sabe alguma coisa de pediatria, de cardiologia, de reumatologia. Não vai saber. Então, a plástica é algo cotidiano. Faz parte, né? Faz parte. Vamos lá. Qual a durabilidade do resultado após um lifting? Durabilidade de um lifting, em média, 5 a 7 anos. O que é o lifting que eles estão falando? Lifting é a cirurgia da face, cortando com cortes. Essa que dá a esticadinha. Eventualmente dura em torno de 5, 7, no máximo 10 anos, mas em média 5, 7 anos, sabe? Não passa disso. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo para ver o recado aí das empresas que apoiam a ETV e já retornamos com mais perguntas ao cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé. Estamos retornando e hoje o nosso bate-papo é sobre cirurgia plástica com o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé. Vamos continuar, Marquinho? Tem muitas perguntas. Há necessidade de emagrecer antes de fazer um rejuvenescimento facial? Não, porque na verdade quando você emagrece, você vai emagrecer o corpo inteiro, Fábio. Então, um exemplo, uma paciente que perde 5 quilos não vai dar tanta alteração na face. Claro que, dependendo do organismo, vai afinar um pouquinho. Mas não que isso seja... tipo, obrigatório, entende? Não é. Tá. Então, assim, e mesmo porque na face a gente consegue fazer lipoaspiração também. Se você for fazer um lifting, você abre, você tem uma cânula específica, tira. Você pode aspirar aquela gordura e está resolvido também. Mas existem pessoas que emagrecem tanto que precisam de uma cirurgia plástica no rosto também, né? Isso, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia bariátrica, cirurgia no estômago para perder peso, esses perdem 30, 40, 50 quilos, claro que a pele vai ficar mais flácida, então eles têm que fazer o lifting facial. Aí não adianta só botox e procedimentos assim. Aí tem que operar. Tenho 36 anos e gostaria de saber se o senhor indica blefaroplastia na minha idade. Quando quero melhorar a região dos olhos, eu apelo para o botox, mas meu olhar fica caído e triste devido às bolsas que eu tenho embaixo dos olhos. Sim, então daí se você tiver bolsa em excesso, o ideal é fazer a cirurgia, retirar essas bolsas e a posteriori você pode utilizar a toxina botulínica para tirar aqui essas rugas na região lateral dos olhos, né, que a gente chama de pé de galinha, né, mas é essas rugas periorbitárias, é o nome correto. Tá. Mas se você tiver bolsa de gordura, o ideal é retirá-la sim. Sabe que não está aqui na pergunta, mas eu quero até te perguntar isso como pergunta e como depoimento. Por que é que depois que eu faço Botox, melhora a minha enxaqueca? Eu não tenho enxaqueca. Olha, isso é bem interessante. A toxina botulínica, na verdade, algumas causas de enxaqueca, por exemplo, é pela contração aumentada da musculatura nessa região, né? Então, essa contratura muscular pode levar à dor de cabeça. Então, você fazendo o Botox em alguns pontos específicos na face, ele pode relaxar essa musculatura, não tensionando a mesma, então diminuindo a dor de cabeça. Então tem a ver mesmo. Tem a ver mesmo, claro. O Botox é um dos tratamentos indicados para enxaqueca. Legal. É muito legal. Agora a gente sai do rosto e vamos para a mama. Feito? Eba, vamos lá. A partir de quantos anos está indicada uma cirurgia de mamoplastia redutora? Olha, a gente pode fazer uma mamoplastia redutora até em pacientes com 16, 17, 18 anos de idade. Depende da quantidade de mama excedente que essa paciente tem. Normalmente o nome disso daí se chama gigantomastia, aquela mama em excesso. E como que a gente percebe isso? A paciente vem ao consultório com queixas de dor em região lombar, nas costas, com assaduras embaixo normalmente do seio, por causa que fica em contato pele com pele, né, e isso aí prejudica a paciente. Então ela vindo até lá, ela tendo esse excedente de mama, você já pode realizar a cirurgia. Tá. Não tem uma contraindicação nesse sentido, de idade, depende muito da avaliação. Se a mama está completamente formada, já indica-se cirurgia. Então, a partir de 15, 16 anos, se tiver indicação, já dá para realizar. Tem mulheres que ficam até com
uma marca no ombro. Do sutiã, né? Peso do sutiã. O sutiã fica apertando aqui, comprimindo, ela realmente faz a depressão, Fábio. Aí são casos que é necessário mesmo. Necessário reduzir. Tá. As cicatrizes permanecem após a cirurgia? Sim. Vou falar olhando para a câmera aqui, acho que essa daqui. Essa né? é sua. Olha só, para vocês de casa. Qualquer cirurgia que você realize e que você faça uma cicatriz, a cicatriz é eterna. Qualquer cicatriz é eterna. O que acontece é que com o passar do tempo, essa cicatriz ela vai ficando mais fininha, praticamente imperceptível, não é em todas as pacientes. Algumas você não percebe muito, mas a cicatriz é eterna. Sempre quando você lesar a epiderme, derme, chegar no endoderme, ou seja, você abrir a pele e fechar, vai ser eterno. Tá. Eu sei porque elas perguntam isso, porque elas veem fotos de artistas que fazem cirurgia plástica e parecem estar sem cicatriz. Ah, não, mas todos têm. É tudo maquiagem ou Photoshop nas fotos. Elas têm cicatriz do mesmo jeito. Não, é isso aí mesmo. Exato. Você falou tudo. É isso aí. O que é ginecomastia? Boa pergunta interessante. Eu também não sei. Ginecomastia, na verdade, é uma patologia que acontece nos homens. Leigamente falando, para as pessoas de casa entenderem, a mama masculina ela aumenta, se tornando com aspecto feminino. Aí tem que ser levado uma série de fatores, né? Por exemplo, fatores hormonais em si, também acúmulo de gordura. A cirurgia que a gente faz para a ginecomastia se chama cura cirúrgica para a ginecomastia. Você tem que retirar o excesso de glândula mamária através de uma incisão em semicírculo, que é na própria areola, e também aspirar o resquício de gordura. Você pode fazer duas cirurgias associadas, né? A lipoaspiração com a retirada da glândula, para que ele fique com um formato, um peito mais masculinizado. Entendi. Entende? Então, assim, muitos homens adquirem aquela mama grandinha que incomoda eles, então isso é excesso de glândula e gordura. Você tem que tratar as duas coisas para que ele fique com uma mama com um aspecto mais masculino. Mais masculino. Olha Exato. Que interessante, eu já ouvi falar em cirurgia, até com você, nós já conversamos isso em outra ocasião, de homens que colocam próteses masculinas para parecer o peitoral maior. Exatamente, né? A prótese de silicone é masculina, é uma prótese mais quadrangular, que você coloca aqui, junto à musculatura, abaixo da musculatura, para dar um volume maior para o homem. É muito legal. Para ficar mais saradão. Quando deve se colocar prótese de mama? Tem idade certa? Olha, o ideal de colocar a prótese de silicone é a partir dos 16 anos de idade. A partir dos 18, claro, você está completamente formado, você faz o que você quer, né? Do próprio nariz, tá. É assim. Mas com 16 anos você já consegue colocar, se você observar que essa paciente já está completamente formada, então sem problemas. Ok. Olá, estou pensando em fazer uma mamoplastia, redução de mama, mas me falaram que o ideal é que eu faça a cirurgia depois de ter filhos. Gostaria de saber a sua opinião, eu tenho só 22 anos. Olha, ok, excelente pergunta. Veja, a prótese ela vai ser colocada atrás da glândula mamária. Não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar em nada a sua amamentação. Quem te orientou a fazer, provavelmente depois da amamentação, é porque durante a amamentação, o seu seio vai crescer e provavelmente ele vai ter uma queda, uma ptose que a gente fala. Então, colocar a prótese depois da amamentar seria mais interessante nesse sentido, porque tua mama ficaria de pé e você já teve seu filho. Entendi. Mas se você colocar a prótese antes de ter o seu filho, não tem problema nenhum. Eventualmente, se essa queda houver, é só relocar todas as estruturas, mas não tem perigo de se fazer antes. Tá, claro pode que amamentar tranquilamente. Tranquilamente, mas assim, eu vou ter filho daqui 1 ano, então não põe a prótese agora, espere ter, depois põe. Mesmo porque ela tem 22 anos, depende da sua programação aí, Exatamente. Né? Olha aqui, o paciente pode amamentar após a colocação da prótese de mama? Isso que você falou, né? Com toda certeza. Pode, normal. Doutor, como eu escolho o tamanho da prótese? Olha, o tamanho da prótese, na verdade, não é você que escolhe. Quem fez essa pergunta, eu vou tentar explicar da melhor maneira. Quem escolhe é o seu médico junto com você. Tá. Então, a gente tem que ver o diâmetro torácico, distância que vai aqui, por exemplo, do osso do externo até a linha axilar na paciente, descontar ali o que tem de pele, glândula, e o espaço que sobra internamente é o tamanho da sua prótese. Cada prótese vai ter uma base, que é arredondada. Então, essa base, quanto maior a base, maior o volume de prótese. Então, ela varia de acordo com a paciente. Exemplo, tem pessoas que têm o tórax muito estreito. Então, essas não vão caber uma prótese muito grande, como, por exemplo, de 400 ml. Aí, às vezes, tem uma amiga que já tem um tórax mais largo, chega, eu queria uma prótese do tamanho da minha amiga que colocou com o senhor. Veja, você é um pouquinho menor que ela, não cabe tanto volume. Entendi. Não é quanto quer, não é o quanto quer, o quanto pode e quanto teu corpo aceita. Tá. Essa é a ideia. Vamos supor que ela colocou, sei lá, 225, existe isso? Existe. E ela não gostou, ela quer maior e o corpo dela suporta.
Ela pode trocar depois? Com certeza, pode-se tirar essa prótese 225 e colocar uma prótese maior. Aí só tem que ver se vai ter que retirar o excedente de pele, que seria a mastopexia, para colocar uma prótese maior, ou não, ou só troca uma pela outra se a pele estiver boa. Tá. Quanto Boa tempo elasticidade. dura uma prótese de mama? Excelente pergunta, Fábio. Normalmente, a gente recomenda que você troque entre 10 e 12 anos a prótese, por causa da evolução do material e do desgaste do próprio material em si. Mas ela dura eternamente. Tá. Né? Se você fizer exames de rotina e essa prótese estiver em boa qualidade, sem problema, não há problema nenhum. Entendi. Mas a orientação é que você troque entre 10 e 12 anos. Tá. Tá? Agora mudamos de novo. Olá, vamos lá. Posso ir direto aqui, sem intervalo? Pode ser? Vamos lá. Ai, Tá bom. que bom, né, gente? Vamos lá. Lipoescultura. Legal. O paciente pode emagrecer com lipoescultura? Não, a lipoescultura não é para emagrecimento. Assim, não. É verdade. A lipoescultura, Fábio, ela não é um procedimento realizado para emagrecimento. Tá. Né? Ela é para retirada de gordura localizada. Claro que você aspirando essa gordura, automaticamente o paciente perde um pouco do seu peso. Mas a indicação não é para perder peso, é para aspirar a gordura aonde você não consegue perder com a dieta e exercício. Então seria para aspiração de gordura localizada. Aonde pode fazer lipo? Qualquer lugar do seu organismo que tenha gordura. Eu posso aspirar o papo, eu posso aspirar o braço, o antebraço, eu posso aspirar a coxa, eu posso aspirar o abdômen, eu posso aspirar a panturrilha, eu posso aspirar a área que eu quiser, desde que tenha gordura, porque a cânula é muito fininha e entra e se aspira dessa maneira. Então, só para as pessoas entenderem, lipoaspiração é a aspiração da gordura de qualquer região localizada. Lipoescultura é quando eu retiro essa gordura, aspiro ela e utilizo ela novamente para injetar em outras áreas do seu corpo, para modelar. Entendi. Exemplo, se eu aspiro a gordura do abdômen, eu injeto ela no seu glúteo para dar um bumbum maior. Isso é lipoescultura. E quanto tempo dura? Então, a gordura injetada, na verdade, ela é definitiva. A única questão é que normalmente se absorve entre 30% e 40% do volume injetado. Diminui um pouco. Diminui um pouco, mas ela fica ali ad eterno. Tá. Isso é interessante. Bem legal. Essa pergunta é ótima. Após uma lipo, é comum ocorrer ondulações? Isso que essa pessoa está falando, na verdade, é por causa da fibrose interna. Sempre quando você aspira a gordura, você vai ter a cicatrização internamente. Essa fibrose, ela pode dar algumas leves ondulações na área aspirada. Porque às vezes o cirurgião plástico ele não aspira por igual, né? É muito difícil você ter aquele tato. Então, dependendo do cirurgião plástico, da grossura da cânula que ele usa, pode ficar realmente essas ondulações na pele. Então, essas retrações, né, exacerbadas com essa fibrose, ela tem que ser tratada com a fisioterapia estética. Aí é muita drenagem linfática, muito ultrassom, máquinas que aumentam essa retração para melhorar esse aspecto. Melhora bem, mas tem que gastar um dinheirinho com isso daí. Tá. Você falou sobre o tamanho da cânula. Isso interfere? Muito, porque antigamente as cânulas elas eram muito grossas, da grossura do meu dedo, assim, ó. Tá. Então isso você aspira uma maior quantidade, então você deixa mais buraco, é mais desigual. Hoje as cânulas são mais finas e se aspiram as camadas mais superficiais da gordura, então você consegue nivelar ela por igual. Então o resultado é mais natural. Tá. A lipoaspiração deixa cicatriz? Deixa, cicatriz muito pequenininha. A cicatriz é exatamente o tamanho da cânula. 1, 2, 3 milímetros, né? Tá. E sempre escondida a gente coloca. Dentro da marca da calcinha, da cueca no homem ou dentro do umbigo, em locais que não apareçam. Fica imperceptível. Exatamente. Beleza. Vai ver quem você quer que veja. Tá. Após a lipoescultura, a gordura pode voltar a aparecer na mesma região? Pode. Pode porque, na verdade, quando você aspira, você está aspirando a célula que a gente chama de célula mãe de gordura. Ela que vai produzir mais gordura. Só que você não aspira todas. Então, a gordura que fica, elas continuam produzindo. Mas a gente engorda muito menos onde fez lipo do que no restante. Aí sim. Então, por exemplo, se você faz uma aspiração, você engorda depois, você vai perceber que se engorda muito mais em outros lugares do que onde você fez a lipo. E quando você emagrece também muito mais rápido onde você aspirou. Então isso é fato, isso não é fato. Mito. Não é mito. Beleza. Fato. Ai, meu Deus, existe cirurgia de correção de região de coxas? Sim, essa cirurgia se chama de cruroplastia ou coxoplastia. Normalmente a incisão fica localizada bem na região da virilha e correndo em paralelo à perna, né? Bem na região interna da perna mesmo, da face interna da coxa. Tá. E você pode retirar ali uma quantidade excedente de pele junto com uma aspiração.
Então, assim, o único inconveniente seria a cicatriz, mas se a paciente aceitar, ok, sem problemas nenhum. Mas tem cicatriz. Tem. E, na verdade, esse lifting de coxa, né, é muito interessante, porque às vezes você tem muita celulite na região lateral e quando você suspende a coxa pelo quadril, que a gente fala, melhora muito a celulite, exatamente. Porque muitas vezes essa celulite, me corrija se eu estiver errada, tem muito mais a ver com flacidez do que com gordura. Exatamente, pela flacidez. O peso, né, daquela gordura, todo aquele tecido e a ação da gravidade para baixo faz com que apareçam aqueles buraquinhos. Então, quando você suspende, você melhora bastante isso. Beleza. Tem um ano que eu fiz plástica no abdômen e lipo nas costas. Foi comigo? Ela não falou. Sei. Mas eu estou sentindo umas ardências, tipo repuxando. Ah, então não foi comigo. Isso é normal? Por que ela está sentindo essas ardências? Isso varia muito, sabe? Porque como se faz lipoaspiração, você altera toda aquela parte nervosa, né, na hora que você passa. Então, às vezes, a hipossensibilidade da pele pode permanecer por mais tempo. Então, às vezes, ficando até em definitivo. Isso acontece. Mas, normalmente, em torno de 90% dos casos, retorna a sensibilidade em até 6 meses. Tá. Pergunta para o doutor sobre a hidrolipo. Até quantos litros é tirado? Pode ser feita em que região? Somente no abdômen? Tá. Aqui ela passou as medidas. Ó, ela tem 1,58 m, pesa 57 quilos. Olha aí. Se ela fizer, ela pode emagrecer até quanto? Muito obrigada. Beleza. Veja lá. Hidrolipo. Hidrolipo. O que é isso? Hidrolipo, na verdade, não é mais do que a lipoaspiração, gente. Não existe. Não existe. Veja bem, as pessoas inventam nomes para tentar angariar pacientes. Tá. Então, hidrolipo, lipo de Beverly Hills, lipo de alta definição, nada mais é do que lipoaspiração. Tá. A única diferença com a hidrolipo é que você infunde líquido, um soro fisiológico normalmente, com adrenalina naquela região para diminuir o sangramento e aspirar. Então é a lipoaspiração. Simples assim. E a lipo não é para emagrecimento. A lipo é para retirada de gordura localizada. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, hidrolipo nada mais é do que lipoaspiração, só que tem que ser feita sob anestesia, no caso, ou geral, ou alguma outra técnica anestésica. Tá, na região então aqui posterior. para deixar claro para ela, você não vai emagrecer, você vai tirar a gordura que está localizada em Isso diversas mesmo. regiões. Exatamente. Beleza, estou muito acima do peso, tenho 1,59 m e peso 90 quilos. Eu posso fazer cirurgia plástica de abdômen, costas e papada antes de emagrecer? Veja bem, aí preciso avaliar você primeiramente para a gente chegar a um consenso. Mas depende muito de você. Se você for fazer uma dieta rigorosa para perder peso, ok. Se você não for fazer uma dieta ou você não conseguir fazer, então fazer a cirurgia do abdômen para tirar aquele excedente de pele e gordura da região abdominal vai te funcionar também. Queira ou não queira, você vai ter um resultado. Após isso, se você também mantiver uma dieta, você vai acentuar e melhorar cada vez seu resultado. Certo. Mas a questão é assim, se você perder um pouco de peso, melhora? Melhora. A questão é, você vai conseguir? Aí entra a interrogação. Mas acontece muito isso, e eu já vi depoimento de diversas mulheres, por exemplo, que fizeram a plástica de abdômen. Isso levantou tanto a autoestima que fez com que ela se cuidasse, emagrecesse e perdesse peso. Exatamente. Então, assim, por isso não é uma contraindicação absoluta. A ideia é avaliar você, chegar a um consenso e ver o que você quer. Certo. Né? Então, assim, mas eu não acho errado operar. Então, ela pode fazer. Pode fazer. Mas a pergunta dela, eu acho que se ela pode fazer tudo junto. Ó. Ela quer fazer abdômen, costas e papada. Veja, aí precisa de uma avaliação, porque normalmente tem que ver o tempo cirúrgico que você vai ter para não te expor a um risco desnecessário. Tá. Às vezes tem cirurgiões plásticos que podem ser que realizem a cirurgia, mas eu não gosto de expor você ao risco, então sempre com calma. Tá. Essa é a ideia. Ah, acabou. Ah, já? Tava tão legal. Vamos ficar. Ó, gente, eu tentei, vocês viram, a gente nem intervalo colocou para responder só as perguntas que vieram através da nossa rede social, mas eu quero passar para vocês o endereço do site do Dr. Marcos Tomé e deixar claro aqui que quem responde as perguntas é o Dr. Marcos Sou mesmo. eu mesmo. Então você pode enviar sua pergunta para institutomt.com.br. Na medida do possível, o Dr. Marcos vai responder a todas as perguntas, sim. Você sabe que eu vou te incomodar de novo, né? Mas vai ser um Porque nós nem abrimos para SMS, o celular está aqui. Eu tenho certeza que vieram várias perguntas aqui, mas a gente marca uma outra ocasião, como eu fiz com a nutricionista, e eu trago o Dr. Marcos para responder as perguntas, tá bom? Vai ser um prazer vir aqui sempre, eu adoro esse contato com o público, eu acho muito importante. E vou te falar que o nível das perguntas hoje estava ótimo, viu? A moçada de casa está estudando e fazendo a lição de casa. Essa é a ETV, a gente está fazendo a diferença no ar. Isso aí. Obrigada, viu? Obrigado a você, é um prazer te receber sempre. Obrigado, um beijão pessoal de casa, brigadão. Olha, ele é assim mesmo, é um doce de pessoa. Tenho certeza que você vai gostar muito de conversar com ele.
Manda sua pergunta, institutomt.com.br. Eu tenho que me despedir, quero agradecer essa equipe aqui da ETV que leva o programa ao ar, que leva aí na sua casa. Agradecer muito a sua audiência, agradecer mais uma vez a Janice Jansen pelas lindas flores. Nosso estúdio fica sempre lindo, colorido e iluminado com o seu carinho. Agradecer a Ideato Acrílicos e ao Armazém do Marceneiro por proporcionar aqui o nosso estúdio e principalmente a sua audiência. Um beijo enorme para a Mônica Lisboa, que hoje cortou meu cabelo. Obrigada, Mônica, pelo seu carinho. E foi um prazer entrar na sua casa. Eu desejo que você fique com muita saúde, com muita paz e fica ligadinho na gente. Tem o Jornal da Cultura e em seguida o programa Opinião com o Ney Herman. Se você gostou, recomenda. A nossa reapresentação é sábado às 3 horas da tarde. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau. Obrigada.